Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que nos assistirão posteriormente no YouTube ou no Facebook. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, em A Grande Síntese. Hoje teremos o capítulo 23 de A Grande Síntese. Então deixa eu voltar aqui no capítulo 23 de A Grande Síntese. Coloquemos aqui, isto. Então, capítulo 23 de A Grande Síntese. Fórmula da progressão evolutiva. Análise da progressão em seus períodos. Então, nós vamos ver a fórmula da progressão evolutiva. Passemos aqui, então. Aprofundemos ainda mais. Compreendeis que o ser, a criatura, não pode ficar fechado no ciclo de ômega do nosso universo, o vosso universo, dado pelas três formas, gama, beta, alfa, as três fases da substância. Que uma eterna volta sobre si mesmo seria trabalho ilógico e inútil. Uma volta sobre si mesmo não realiza trabalho útil. E isso seria ilógico, isso seria prender o ser. Que seria absurdo caminhar sem meta nesse eterno círculo, alfa indo para beta, beta indo para gama, gama voltando para beta e beta voltando para alfa. Vossa mente compreende esta minha argumentação. Qualquer limite que se colocasse em ômega, o universo, a razão saltaria por cima desse limite, procurando outro limite mais afastado. Lógico. É absurdo o ciclo fechado que se repetisse infinitamente em si mesmo. O ciclo fechado foi só para dar uma aproximação do conceito. Agora nós vamos ver que o ciclo é aberto, precisa ser aberto, mas geraria confusão se falássemos disso lá atrás. Vossa mente sente a necessidade do ciclo aberto, ou seja, do ciclo que se abre para um ciclo maior, ou do ciclo que se torna a fechar-se em si mesmo para um ciclo menor, sem nenhuma limitação. Não tem limites para esses ciclos menores, nem tem limites para os ciclos maiores. A sua voz tem uma didática fantástica. Ela vai tocando os conceitos de forma mais simples para depois tocar os conceitos em profundidade. É por isso que foi colocado como um ciclo fechado. Alfa, beta, gama, gama, beta, alfa. Não, foi só para facilitar, não pode ser fechado esse ciclo. Fica assim satisfeita vossa mente, porque foi atendida a necessidade do ciclo aberto e concedida a possibilidade para que o ser voltasse sobre si mesmo. Sobretudo, se estendesse fora de si, além de si, no ciclo aberto, além da forma conquistada que o constrange.
essa fórmula do ciclo fechado, que já vos demos com a expressão sumária alfa indo para beta, beta indo para gama, gama voltando para beta e beta voltando para alfa, tem que ser substituída agora pela fórmula mais exata e uma fórmula mais complexa do ciclo aberto. O ciclo tem que ser aberto. Tem implicações filosóficas profundas. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então o ciclo tem que ser aberto. De acordo com essa nova fórmula, a expressão gráfica dada, que era aquele do circuito fechado, ó, alfa indo a beta, beta indo a gama, gama voltando a beta, beta voltando a alfa, tem que ser mudada. Essa fórmula não pode ser fechada. Vejamos no slide 118. Slide 118. Aqui no slide 118, deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, ó. Slide 118. Vamos montar essa figura juntos para ficar mais fácil a compreensão. Deixa eu tirar essa figurinha daqui. Isto. Olha, gama, matéria, que vai aqui, clica aqui, que vai para beta. Então, de gama, matéria, passa-se por hidrogênio, deutério, trítio, hélio, lítio, berílio, até urânio, e entramos na fase beta, Da fase beta, que é a fase da energia, passamos à fase alfa. A equação a grande equação da substância dizia que de alfa retornava a beta e beta retornava a gama. Foi dado assim para simplificar. Sua voz é muito didática. Então, esse circuito não tem produção. Se esse circuito fosse fechado, então o ser, a criatura, ficaria fechada sem a possibilidade de evolução. Fechado não pode ser esse ciclo. Esse ciclo se abre aqui, ó. Esse ciclo daria o nosso chamado universo, nosso ômega, que é justamente o universo nosso trifásico, contendo gama, matéria, beta, energia e alfa, espírito. Então, essa foi a fórmula dada para simplificar, mas essa fórmula da grande equação da substância, que também foi escrita assim, alfa que é igual a beta que é igual a gama, isso tudo, essas três fases, forma o universo ômega. O universo ômega é composto dessas três fases, alfa, beta, gama. Então, agora nós vamos observar que esse ciclo não pode ser fechado. É isso que estamos tratando agora, nessa fórmula progressiva da evolução. Então, ele se abre aqui, ó. Não volta de beta a gama, mas de beta a alfa. Né? De beta a alfa. E de alfa, o ciclo aberto, ele vai a mais x. Lembra-se? Já vimos no capítulo anterior. Mais x, que é uma fase mais evoluída, acima de alfa. Vai a mais x. De mais x, ele vai a alfa. Retorna a alfa. De alfa, ele vai a mais x. De mais x, ele vai a i mais y. Né? Então, aqui, de mais y ele vem a mais x, e de mais x dá uma paradinha aqui.
Então esse primeiro ciclo que se abriu aqui embaixo seria o ômega 1, universo 1. O segundo ciclo, mais acima, ômega 2, universo 2. E o terceiro ciclo, mais acima, ômega 3, universo 3. Claro que aqui a palavra universo não é o todo. É como mundo. Quando se falava mundo, se entendia o planeta Terra. Miss Universo, por exemplo, não vieram jovens mulheres de Marte. Então não é Miss Universo. É só Miss Terra. As misses do planeta Terra. Então, isso é uma questão de palavra apenas. Por isso aqui, a formação dos 3 universos em cada ciclo desse. Neste ciclo, forma o universo 1. No ciclo seguinte, forma ômega 2, universo 2. No ciclo terceiro aqui, forma ômega 3, universo 3. Então veja que aqui nós temos assim, olha, a possibilidade de continuar. Sim, são os universos contíguos, são os universos que estão sobrepostos. Já a ciência na física quântica já está tocando bem nesse assunto dos universos múltiplos, sabe? Dos vários universos, dos universos paralelos. Então aqui nós vamos observar que isso pode continuar de mais x também, olha. Aqui de mais x ele pode continuar, indo a mais y e mais além. Então isso aqui pode mostrar que vai a mais infinito. A possibilidade existe. Também aqui na parte inferior, abaixo de gama, também caminhando nessa direção, nós vamos observar, vamos observar aqui, que de gama ele foi a beta. Poderia ir a gama de novo, voltar a beta, ir a alfa, depois ir a beta. E beta voltar a alfa. Então, importantíssimo é que esse ciclo se abriu aqui, se abriu aqui. Tá certo? Maravilha. Voltemos ao Word. Voltemos ao Word. Então, essa equação, que foi dada, a grande equação da substância, para que nós compreendêssemos no início de tudo, na dificuldade que tínhamos, foi dada essa fórmula simplificada, didaticamente, propositadamente simplificada. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade em falar aqui, porque eu tenho também que obedecer à sequência de a grande síntese, do capítulo 1, na sequência, nessa linha de raciocínio. Não posso me antecipar, porque atrapalharia a compreensão de vocês. Então, de todos nós, atrapalharia a compreensão. Então ela se transforma nesta outra aqui, que nós já passamos. Essa aqui é uma cópia do livro, a grande síntese, mas já mostrei na forma do PowerPoint. Isso já ficou claro lá no PowerPoint, em que o ciclo do universo ômega, dado por alfa indo a beta, indo a gama, voltando a beta, voltando a alfa, não está fechado em si mesmo, nem pode, mas se abre invertendo o caminho, alfa indo a beta, beta indo a alfa, e assim desenvolvendo-se os universos contíguos, os universos ômega 2, ômega 3, só para poder voltar aqui, olha, para poder vermos ômega 1, ômega 2, ômega 3. Os universos W1, ômega 1, ômega 2, ômega 3, universos contíguos. Voltemos ao Word. Então aqui já foi visto o slide 118. A fórmula do ciclo aberto estende-se também para o negativo. Por isso que ele vai falar aqui, é dada pela seguinte expressão. Ele vem aqui no menos y. Veja, aqui está gama, matéria, e antes menos x,
abaixo de gama, menos evoluído que gama, e menos y, abaixo de menos x. Esse primeiro ciclo vai, então, de menos y para menos x, de menos x para gama. De gama vai para alfa, gama vai para menos x. Segundo ciclo, menos x, na continuação, vai para gama, vai para beta, vai para gama. Terceiro ciclo, continuando com gama. Gama vai para beta, beta vai para alfa, alfa vai para beta. Pega beta e continua. Beta vai para alfa, alfa vai para mais x vai para alfa, continua com alfa. Alfa vai para mais x e mais x vai para mais y vai para mais x e assim sucessivamente. Aqui na parte superior, caminhando para mais infinito, e também a possibilidade de caminhar para menos infinito aqui, abaixo de menos y, menos z e etc. até menos infinito. Então, o diagrama da figura 2, que nós já passamos, o diagrama da figura 2, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui o diagrama da figura 2, né? Aqui foi a figura 1, que eu já passei para vocês, mas agora eu tenho que passar a figura 2. Ó, na figura 1, formava a reta que vai de zero, por evolução passando pela fase gama, entra na fase alfa, percorre a fase alfa toda, fase beta. Então, passa pela fase gama, entra na fase, tira essa figurinha daqui, gama, percorre a fase gama, entra na fase beta, percorre a fase beta, entra na fase alfa, percorre a fase alfa, vai a x. Então é de 0 a x, né? A evolução aumentando de gama, beta, alfa. E aqui a passagem do tempo. Mas o que interessamos agora é a figura 2. Né? Aqui está a linha da progressão evolutiva. Vamos na figura 2. A figura 2, de a grande síntese, AGS, capítulo 22. Uma linha vertical, que é a linha da evolução. E aqui então, gama, a fase gama. Aqui já inicia a fase beta. Então veja que daqui nós teríamos hidrogênio, deutério, trítio, hélio, lítio, berílio. Depois aqui em cima urânio. Depois entraríamos na fase beta. Veja, depois a fase alfa, depois a fase mais x, a fase mais y, a fase mais infinito, né? Isso mostrando que as fases não são só as três, alfa, beta e gama, mas as fases vão também para o infinito na evolução. Também poderíamos ter essa possibilidade das fases antes de gama, menos x, menos y e menos infinito. Né? Isso para a parte inferior, da parte da involução, né? Abaixo de gama, abaixo de matéria. Aqui nós temos a linha de gama, que coincide com a linha do tempo deste diagrama, desta figura. Então, nós temos aqui já observado a percorrer, vamos supor que aqui fosse menos z, percorrer a menos y, menos x até gama. Percorre 3 fases, desce 2 fases. Isso em um tempo, aqui o tempo que passou. Novamente, sai da fase menos y, percorre a fase menos x, entra na fase gama.
e volta da fase beta, no final da gama, começo da beta, até menos x. Aqui um tempo, isso vai ser uma criação, a criação A. Novamente, aqui nós temos o início, percorrendo uma fase, duas fases, três fases. Desce duas fases e aqui um tempo que coincide com o eixo da evolução. Criação B, novamente, percorrendo uma fase, duas fases, três fases. E descendo uma fase, duas fases, em um tempo, esse tempo, e formando a criação C. Novamente, subindo uma fase, duas fases, três fases, e descendo uma fase, duas fases. Em um tempo, veja que o tempo vai aumentando aqui. Nesse tempo, neste ciclo, temos a formação da criação, temos a criação D. E assim, sucessivamente, indo para aqui, para o infinito. Então, nós vamos ter aqui uma tendência de ir a mais infinito também nas criações. Claro que se eu pegar para a esquerda, eu vou ter a tendência das criações também para o menos infinito. E do menos infinito teria aqui as criações na sequência A, B, C, D, até mais infinito. O importante é saber que esse eixo se estende para a parte infinito positivo e para o eixo, para a parte de infinito negativo, né? Isso. Então veja agora. Aqui é uma linha que pega os vértices superiores, os máximos, né, desses ciclos, e aqui uma outra linha pontilhada que pega os mínimos desses ciclos. Veja agora, se eu pegar de zero e unir esses mínimos, de zero unindo esses mínimos, eu tenho a reta OX, que é aquela reta da primeira figura, da figura mais simples da evolução. Eu retorno aqui, o zero, né, caminhando aqui nos mínimos dos ciclos até x, reta da progressão evolutiva, que é exatamente a figura 1 de A Grande Síntese, no capítulo 22. Então, isso ficou claro, eu espero. Bem, voltemos aqui ao texto de A Grande Síntese. Então, o diagrama da figura 2, nós revimos ele. O diagrama da figura 2 apresenta-nos esse mesmo conceito dos ciclos sucessivos, com uma linha quebrada que sobe alternando seu movimento ascensional de evolução, portanto, com períodos de regressão involutiva. É aqueles momentos em que a gente tem esse caso aqui. Está falando disso aqui, Tem os momentos da evolução, e os momentos de involução. É isso que ele acabou de falar agora. Voltemos lá. Então, períodos que sobe, né, sucessivos, e depois movimentos de regressão evolutiva. Unindo entre si os vértices e as bases da linha quebrada, vemos reaparecer aqui no conjunto a linha ascensional, a linha de evolução 0x, em sua expressão mais simples. Volto ao slide para vocês verem. Isso aqui, esse caso aqui. Não, volta mais um. Aqui, unindo os mínimos dos ciclos, partindo aqui do zero, eu vou ter a 0
0 aqui, e a reta 0x, a reta de evolução com o passar do tempo, e justamente é a progressão evolutiva. Voltemos ao texto de A Grande Síntese. Eu passo um pouco mais rápido para ganhar tempo de vocês, mas vocês podem repetir e ouvir novamente, assistir novamente o vídeo. Encontramos em nível mais alto o mesmo princípio de que agora analisamos o íntimo ritmo e vemos a estrutura mais completa. Observemos agora as características da fórmula do ciclo aberto. Vamos observar as características dessa fórmula do ciclo aberto, em que alfa, beta, gama está nesse ciclo aberto, conforme vimos. As fases da evolução, elementos que compõem as fórmulas dos 5 ciclos sucessivos examinados, podem, nas 5 fórmulas sobrepostas, dividir-se em 4 colunas. Ele está falando dessa aqui em cima, ó. Desse aqui, que eu poderia ter feito um slide para facilitar. Esses ciclos que são 5, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, esses 5 linhas, 5 ciclos, formam 4 colunas. Uma coluna, que é a primeira, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, ele mostra que, se observar dessa forma, como se a gente estivesse analisando uma matriz na matemática, né? Agora, então, uma tabela, simplificando também, seria uma tabela. Então, está aqui, ó, nós estamos aqui. Pode dividir-se em 4 colunas. Veremos assim como se repete, em nível diferente, o mesmo ciclo com o mesmo princípio. Olha que interessante. Se repete os mesmos ciclos com o mesmo princípio. Olha aqui. A primeira coluna, à esquerda, indica o ponto de partida, onde inicia aquele ciclo. A segunda coluna, a fase sucessiva do caminho ascensional, ou do caminho da evolução. A terceira coluna indica o vértice, o ponto mais alto daquele ciclo. Deste vértice, desta terceira coluna, se desce para a quarta e última coluna. Volto aqui em cima aos ciclos para ficar mais claro agora. Essa primeira coluna é o ponto de partida, é o início. A segunda coluna é o próximo passo da escalada evolutiva. A terceira coluna é quando o ciclo atinge o seu máximo. No caso aqui, do primeiro, menos y, menos x, gama é o máximo. Depois ele retorna para a fase imediatamente anterior, menos x. Se pegar o segundo ciclo, dá para observar isso também, ó, que essa segunda coluna é o próximo passo de menos x, o próximo passo é gama, o vértice, o ápice, o máximo aqui desse ciclo é beta, que depois retorna ao nível da fase anterior, justamente gama. Que é isso então que ele está mostrando na primeira coluna, início. Segunda coluna, a próxima fase. Terceira coluna, atinge o máximo de evolução nesse ciclo. E quarta e última coluna é onde nós temos o retorno à fase anterior. Vou passar para frente para irmos aonde estávamos, aqui na continuação. Das 2 fases de ida e uma fase de volta projetam
a série dos vértices gama, beta, alfa mais x, cada vez mais alto, segundo uma linha ascendente, segundo uma linha evolutiva. A diferença de nível entre os pontos de partida e o ponto de chegada é a condição necessária à progressão do sistema. Então, quando a gente volta lá nos 5 ciclos, vamos observar que no caso aqui, quer ver, ó, parte de gama, né, que é a primeira coluna, início, vai até a segunda coluna, beta, então é o próximo passo após gama, beta, em seguida, atinge o ápice em alfa e retorna para o nível anterior de beta. Veja que se você analisar beta aqui, onde concluiu o ciclo, ele está a um nível acima em relação a gama, que era o início do ciclo. Então, justamente, ele vai a um nível acima. Ele não retorna a gama, ele vai a beta. Isso tem implicação filosófica, nós vamos ver mais para frente. Inclusive, dá para adiantar agora que é necessário para que ocorra a evolução, que o nível que se atinge aqui seja maior do que o nível inicial. Então, isso dá para perceber rapidinho. Continuemos de onde paramos. A diferença, né, de nível, já falamos, entre os pontos de partida e os pontos de chegada é a condição necessária à progressão do sistema. Por isso que ele sempre parte de gama, vai até beta. Então, início gama, final beta, justamente para ter um ganho, para ter sim evolução. Esclarecemos mais adiante, com casos mais particulares, o significado e as razões filosóficas desse deslocamento, pelo qual a linha não volta ao nível precedente, mas vai a um nível mais alto. O curso da linha quebrada do diagrama da figura 2 expressa de forma evidente esses conceitos. Aqui volto para que a gente veja na figura 2 que a linha quebrada expressa de forma evidente esses conceitos que ele acabou de falar aqui no texto. Então, na figura 117, essa daqui, ó, figura 2, né? A figura 2 mostra justamente, ó, percorre a fase gama, percorre a fase beta, vai até aqui em mais x, mas não passou de mais x. Então ele retorna e em fase involutiva desce uma fase, duas fases descendentes. Então essa linha quebrada é justamente cada subida de 3 fases e descida de 2 fases tem uma criação. É isso que ele estava falando agora em a grande síntese, até aqui, ó. O curso da linha quebrada no diagrama da figura 2 expressa de forma evidente esses conceitos tratados lá no primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos. As coordenadas da figura 2 são ilimitadas, suspensa no espaço entre dois infinitos. Retorno à figura 2 aqui, ó. As coordenadas vão a infinito, veja. Tanto nas fases de alfa, beta, gama, beta, alfa mais x mais y vai a infinito, como para baixo de gama menos x menos y menos infinito. Então está suspensa entre os dois infinitos, positivo e infinito negativo. Da mesma forma, as criações também está aqui num eixo
que vai para o infinito negativo nas criações e ao eixo, ao infinito positivo nas criações. Então, isso a gente observa que está mais próximo do que é o absoluto. O absoluto não pode ter limites, nem no que é simples e nem no que é complexo. Cada vez vai existir algo mais complexo. Não temos limites no espaço para o absoluto. Então, se a gente procurasse um limite no espaço, com uma plaquinha lá dizendo fim do mundo, a gente ia procurar o que tem depois da plaquinha. Então, veja que o absoluto tem que ser infinito. O absoluto é infinito no espaço, o absoluto é infinito na complexidade, do menos complexo ao mais complexo, não tem limites. Também nos conceitos. Os conceitos também são infinitos, os conceitos mais profundos. Então não tem limite no espaço e nem no tempo. Veja que o tempo está aqui, ó, ele não tem limites. Inclusive para a medida do tempo, ó, a medida do tempo é uma criação, é o intervalo daqui, dessa linha, desse tempo, até aqui. Esse intervalo aqui de tempo é uma criação. Mas nós temos então as criações que vão para o lado de cá do tempo. Poderíamos dizer que o tempo está aumentando, passando o tempo, com o positivo, né? Um tempo positivo. E poderíamos dizer que também temos isso para o tempo negativo, em que a nossa física quântica já toca nessas possibilidades, já estão compreendendo um tempo negativo. Então, veja que não temos limites aqui, nem para a evolução, nem para a involução, nem para o tempo aumentando, nem para o tempo diminuindo, nem limites para as fases, que vai de menos infinito ao mais infinito, nem limites para as criações, que vai de menos infinito a mais infinito. Veja que o absoluto, que é difícil de nós compreendermos, realmente não tem limites, não pode ter. O absoluto é infinito em tempo, em espaço e em conceito. O absoluto é infinito em todas as possibilidades. Passamos então aqui para frente. As fases são representadas por uma linha, porque não são um ponto. As fases são representadas por uma linha, porque essas fases não é um ponto. Veja, mas as fases são representadas, as fases são representadas não por uma linha. As fases aqui, nós vimos que as fases é de uma linha a outra, não a linha, mas o intervalo, a faixa que fica entre as linhas. Então as fases são representadas não por uma linha, porque não são um ponto, mas as fases são representadas por uma faixa, uma superfície, porque só um espaço pode graficamente dar a ideia do deslocamento necessário para atravessar a fase. Volto aqui na figura para facilitar isso. Quando eu digo aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa criação C aqui. Quando a gente está falando aqui, é a fase, essa faixa toda que vai dessa linha até esta, onde inicia beta. Então, por exemplo, a fase gama é, como já falamos, de hidrogênio, deutério, trítio, lítio, berílio, até urânio. Quando a gente muda de fase, já estamos na fase de energia, na evolução das energias, da energia, aliás, até que a gente atinja aqui o ápice e entra na fase alfa. A fase alfa não é uma linha, é essa faixa toda que vai de alfa aqui, no início de alfa, até o fim de alfa aqui. Fim de alfa é início de mais x, percebe? Porque então, não uma linha, mas uma faixa.
uma faixa, para representar bem este fenômeno, como ele acabou de te dizer aqui. Cada ciclo representa o que chamais de uma criação. É isto aqui, ó. Cada ciclo, esse é um ciclo, aqui, criação B. Aqui, novo ciclo, criação C. É isso que ele acabou de falar. Tais criações se sucedem no diagrama com as letras A, B, C, D, etc. Voltemos à figura. Tais criações, né, em cada ciclo, ó, um ciclo que completa a criação A, completa outro ciclo, criação B, completa um novo ciclo, criação C, um novo ciclo se completa, criação D, e assim sucessivamente. Então, etc. Tomemos a criação como unidade de medida de tempo, o ritmo da transformação do fenômeno que examinamos. Veja que interessante que a unidade de tempo aqui para nós é a criação. Veja que esses traços aqui na vertical, por exemplo, deste traço ao outro traço, ao seguinte traço, houve um intervalo de tempo. Esse tempo aqui, a medida dele é criação A. Não estamos falando aqui em minutos, horas, nem em milênios, mas estamos falando desse tempo expresso em criação A, mais um intervalo de tempo expresso pela criação B. Então, para nós agora, o tempo vai ser medido, o tempo vai ser expresso em criações. Ó, daqui a aqui, criação A, criação B, C, D. Essa é a nossa nova medida de tempo nesse estudo de a grande síntese. Então é como ele disse aqui, tomamos a criação como unidade de medida do tempo. Nós vamos ver isso também na figura 3, no próximo sexta-feira. O ritmo de transformação do fenômeno que examinamos. Resumindo, o que dissemos até agora, poderemos concluir: o aspecto dinâmico do universo é regido por uma lei mais complexa, que é o aspecto mecânico, ou aspecto de princípio de funcionamento, aspecto mecânico ou lei de funcionamento do universo. Então, repetindo, resumindo o que dissemos até agora, poderemos concluir: o aspecto dinâmico do universo é regido por uma lei mais complexa, aspecto mecânico, aspecto de princípio de funcionamento, e sua expressão não é dada simplesmente pela forma ômega, que é alfa indo a beta indo a gama indo a beta indo a alfa, mas por essa outra fórmula. Aparece um símbolo novo, que é essa letra grega, que é delta, chamado de delta, um triângulo, em que nós teremos do menos infinito, em um intervalo aí, né? Menos x, por exemplo, menos z, por exemplo, esse intervalo. Entramos na fase menos y, indo para menos x, indo para gama, indo para menos x, aqui faltou colocar indo para, já está aí, gama, indo para beta, indo para gama, indo para beta, indo para alfa, alfa indo para beta, beta indo para alfa, alfa indo para mais x indo para alfa, alfa, um intervalo aí, né, que pode ser mais y, mais z, indo para mais infinito. Veja que a fórmula do universo, que era alfa, beta, gama, beta, alfa, agora é expressa por delta, que é um conjunto de universos, é o coletivo de universos. Então, delta aqui é coletivo de ômega,
só para facilitar, né? Veja que no livro vocês podem corrigir, aí tem um errinho de tipografia, coisa simples que ocorre mesmo na tipografia. No livro está escrito assim: delta menos infinito menos y menos x, está aqui, que vai a gama, que está aqui, e que vai a... No livro está escrito x. Põe menos x aí, ó. Menos x. A diferença é só essa. Por que é menos x aqui? Porque o menos x está abaixo de gama. O x positivo, ou mais x, está aqui, ó, depois de alfa. Depois de alfa. Então corrija no livro a grande síntese, nessa versão que eu estou aqui, nessa edição, que foi traduzida por Carlos Torre Pastorino, e um errinho simples de tipografia. O pessoal na gráfica esqueceu de colocar o sinal de menos aqui. De resto, está ótimo, muito bom. A tradução do Carlos Torres Pastorino. Em que delta, está explicando para nós, em que delta exprime na série infinita uma unidade coletiva maior que ômega. Então, o coletivo de ômega é o delta. Então, ele está dizendo, isto é, um organismo de universos. Então, nós tínhamos o universo ômega. Eu vou voltar naquela figura que ela vai ajudar. Aqui, ó, na próxima figura, se eu não me engano. Aqui, ó, que era um universo só, aqui, equação da substância, fechadinho aqui, fechadinho. E aí nós temos, então, abrindo esse ciclo, e de beta voltando a alfa, né? Esse novo ciclo, mais um terceiro ciclo aqui, e esse ciclo é o primeiro, ômega 1, universo 1. Nesse segundo ciclo forma ômega 2, universo 2. Terceiro ciclo forma ômega 3, universo 3. Então nós temos agora universos contíguos, ou seja, o delta, o triângulozinho que estávamos vendo, é um coletivo de universos, coletivo de ômega. Voltemos ao texto da grande síntese. Já aqui, ele e eu estou aqui dizendo, aqui já sou eu, tá? Que eu quis colocar de uma forma mais clara. Ômega, universo. Delta, ou triângulo, organismo de universos. Ou, se quiserem, ômega, universo. Delta, coletivo de ômega. Delta, organismo de universos. Coletivo de universo. Slide 118, que eu mostrei agora, posso retornar, mas é isso aqui, a formação dos universos contíguos, dos universos paralelos, também chamado pelos físicos quânticos de universos múltiplos ou múltiplos universos. Voltemos à grande síntese. Final do capítulo 23, tá? Podemos vir aqui, conversar com vocês. Nós concluímos o capítulo 23, né? E na próxima sexta-feira faremos o capítulo 24. Foi um prazer estar com vocês. Eu adoro fazer essas observações, essas transmissões. Me deem sempre essa oportunidade. Eu agradeço a atenção, o carinho, agradeço a tolerância, a paciência, agradeço a concordância de vocês em estudarmos juntos. Muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.